Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um material ao qual nós temos a preocupação de preparar para vocês, nós da BMH, Body, Mind Health. E já convido vocês também para participar de outros assuntos, né? A acessar o nosso site, bmhtreinos.com.br, e por lá você consegue outras informações também interessantes sobre exercício físico, qualidade de vida. Mas hoje a gente veio falar um pouco sobre ciência, né? Acho que é muito importante lidar com esse assunto. Nós, da BMH, sempre temos uma preocupação muito grande em trazer informações para a população ou para os nossos alunos que sejam respaldadas em algo realmente fundamentado, para não trabalhar com fake news, né, ou informações infundadas, e sempre procurar trabalhar com qualidade. E dentro desse contexto, a gente vai discutir um pouco hoje sobre um título, sobre um artigo que está sendo muito falado, aí, ele recentemente foi publicado, que fala sobre atividade física, risco de morte, contaminação da Covid-19. E ele tem o seguinte título que é interessante a gente pensar um pouco, né? O título é o seguinte: Effects of Regulation Physical Activity on the Immune System, Vaccination and the Risk of Community Acquired Infections, Disease in General Population. Systematic Review and Meta-Análise. Então, assim, de uma forma traduzida, né, ele diz o seguinte, que é o efeito da atividade física regular no sistema imunológico, vacina e o risco de alguém ser infectado pela doença na comunidade, né, numa área que a gente está sempre aí sendo envolvido em geral, na população em geral. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. E aqui já vale a pena a gente tentar aprender um pouquinho mais, né? Já que hoje nós estamos aqui para falar de ciência. Quando ele fala que é uma revisão sistemática e uma meta-análise, ele está colocando esse trabalho com uma qualidade muito, muito alta, porque existem vários tipos de pesquisas. E nós podemos pensar uma pesquisa simples, por exemplo, a gente vê muita televisão nisso, né? Um repórter perguntando a uma pessoa se ela gostou de algum produto que ela comprou. Isso é uma pesquisa simples, ele está perguntando para uma pessoa só, não está comparando com outras, não tem dados literários para fundamentar, então acaba sendo muito simples. Não que seja errada, mas ela é simplificada. Aí as pesquisas elas vão subindo de patamar. Até, por exemplo, a gente ouve há pouco tempo atrás, ainda houve isso, né? Recentemente, melhor dizendo, que a vacina teve estudos clínicos, que ela teve etapas, fase 1, fase 2, fase 3. Então esse é um exemplo de uma pesquisa muito desenvolvida. E a revisão sistemática e meta-análise, é um tipo de pesquisa, ou dois tipos de pesquisas, que elas verificam outros artigos e põem um critério para verificar esses outros materiais, para que tenha certeza que a resposta vai ser muito, muito forte, que a certeza de estar correta é muito grande. Então é isso. Então primeiro vamos entender um pouquinho a importância desse material. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui na minha cola, não vai ter jeito, né? Hoje a gente traz dados científicos, então não dá para guardar tantos números na cabeça. Então eu vou recorrer aqui ao meu lembrete. É um estudo, pessoal, que ele envolveu mais de 500 mil indivíduos. Então notem que é uma pesquisa que, quando ela foi sistematizada e foi analisada, ela conseguiu atingir um conjunto de 500 mil pessoas que foram envolvidas como voluntários ou de alguma outra forma com esse estudo. E isso é importante. Quanto mais pessoas são envolvidas no estudo, maior é a veracidade da informação. Muito bem. E o que chama atenção nesse material? Os resultados dele, que tem uma relação muito grande da importância de se manter ativo fisicamente. E é legal que ele fala sobre a potencialização, né, o efeito aumentado da vacina para aqueles que são ativos fisicamente. Ele coloca também as chances diminuídas da pessoa adquirir, de ser infectada, né? Então ele fala assim, por exemplo, que a atividade física ela aumenta o anticorpo da vacinação em uma quantidade bem expressiva aí. Ou seja, o fato da pessoa fazer atividade física e ser vacinada, o anticorpo que existe na vacina, ele é aumentado na sua condição de defender um possível ataque aí do vírus quando ele é contaminado. E aí,
outra situação bastante importante é que ela reduz essa condição em 31% no risco de ser de ter infecção, né? E se você faz atividade física e é vacinado, o risco ele é menor em 31% de você passar pela infecção e 37% na chance de morte. Olha só. Então, o fato de você ser ativo fisicamente e receber a vacina, você tem um risco menor em 37% de mortalidade. Isso significa, de cada 10 pessoas, se ela praticar atividade física, ela tem, essas pessoas, 4 que estão nessa condição, elas terão menos chance de morte do que aquelas que não fazem nada. E aí, por si só, já é um dado muito importante. Outra condição também interessante é que 37% do risco também é colocado em a pessoa adoecer ou morrer por qualquer doença infecciosa. Então agora está dizendo que não é só pela questão do Covid. Qualquer doença que tenha como desfecho, né, uma questão de infecção, para quem pratica atividade física, ela protege em 37%. E isso também é relevante para se defender, né, para que nosso sistema imunológico se defenda. A atividade física ela tem a capacidade de fortalecer nesse sentido o nosso sistema imunológico, né, nessa porcentagem que eu comentei. E existem os fatores proteicos, né, e bioquímicos que causam essa condição. E aí o que ele fala? Que uma imunoglobina, que chama-se IgA, é um anticorpo que reveste a membrana mucosa dos nossos pulmões e outras partes do nosso corpo contra o vírus. Então, existe uma condição de proteção dentro do nosso corpo que impede um ataque maior desses vírus. E particularmente os pulmões, né, que é a região que é uma das regiões mais afetadas por infecção respiratória. Ótimo. Outra informação que ele traz para nós aqui, esse artigo, que é a seguinte: quando eu falei que ele era um estudo randomizado, controlado, que são condições que colocam o estudo em uma boa condição, ele informa que 35 ensaios clínicos, ou seja, realmente estudos com alta qualidade, demonstraram esse efeito elevado da imunoglobulina IgA, que é uma forma de proteção do nosso organismo. E aí, ele também, além de colocar esses dados importantes, ele diz o seguinte para nós: olha, se a atividade física e o exercício físico, já que aqui nós estamos falando de uma parte de planejamento, ele protege, ele tem um efeito protetor, como ele tem que ser realizado? E esse estudo também trouxe essa informação. Não é simplesmente fazer o exercício físico, a gente tem que saber como ele é feito. Isso é uma informação que nós também da BMH temos essa preocupação, porque as pessoas sabem, por exemplo, que se fizer caminhada 3 vezes por semana causa benefício. Sim, isso é verdade, né? A própria Organização Mundial de Saúde e o Colégio Americano prescreve essa condição para que as pessoas tenham saúde. Nós sabemos que trabalho de musculação melhora a massa muscular, melhora a força, tudo isso já está bem fundamentado. Nós sabemos que as pessoas se movimentarem durante a semana, num patamar de 150 minutos a 300 minutos por semana, ela também consegue benefícios da atividade física. Então, mas é importante que nós saibamos o que realmente tem que ser feito. Porque simplesmente falar que faça que é bom, é uma condição que não é inadequada, claro, é tentar fazer com que as pessoas se movimentem. Mas em alguns casos a gente tem que saber exatamente o que tem que ser feito. E esse estudo ele mostrou como que o exercício tem que ser prescrito para que haja esse efeito. Aí ele fala o seguinte: tem que ser pelo menos 30 minutos de exercício físico, né? E por 5 vezes por semana. Então ele está dizendo o volume, que é em 30 minutos de exercício físico, e a frequência, que é de 5 vezes por semana. Notem, turma, que aqui eu falo uma coisa muito importante, que nós temos que distinguir o que é atividade física e exercício físico. É muito comum as pessoas confundirem essa condição. A atividade física, eu já expliquei para vocês em alguns outros materiais, no site, no nosso podcast. Aliás, aproveite e conheça por lá, BMHcast, vocês podem encontrar lá no Spotify. E eu comento esse assunto sobre a diferença de exercício físico e atividade física.
A atividade física, ela é uma forma que é definida que quando há um gasto calórico, quando há um movimento. Então, tudo que a gente faz que movimenta o corpo é uma atividade física, que ela traz benefícios também, evidente. O exercício físico é quando a gente tem uma condição de ter um objetivo para isso. Por exemplo, vou emagrecer X quilos de gordura ou do peso total do corpo em um ano, um exemplo, ou em 6 meses, sei lá. No próximo ano, quando tiver tudo regularizado da pandemia, nós estamos aí torcendo e rezando por isso, eu vou correr uma São Silvestre. Então há uma meta, isso é o exercício físico. Então aqui, turma, quando a gente fala que a atividade física e uma prescrição, que a gente já está entrando na parte do exercício físico, ocorre pensando em contaminação, em melhora em potencialização da vacina, a gente está falando de exercício. Então não é mais simplesmente uma atividade física. E a informação é essa: volume, 30 minutos por sessão. Frequência, 5 vezes por semana. Outro detalhe importante, a intensidade. Então não basta simplesmente fazer um exercício físico. Ele orienta que para que tenha esses efeitos que eu comentei agora há pouco, tem que ser uma intensidade moderada a intensa. Então o exercício leve, ele não se enquadra nessa condição. Ou seja, todos os benefícios que foram colocados por aqui, não necessariamente vai acontecer se não for a prescrição dessa forma. Mais para frente eu vou falar para vocês um pouco mais sobre essa questão da prescrição do exercício e do controle do exercício físico. E aí, continuando aqui, essa questão dos resultados, né, que ele coloca aqui para nós, ele fala o seguinte, que outra condição importante que a atividade física regular e o exercício físico, aí, já que a gente está dizendo sobre prescrições, como eu falei, ele causa o aumento das células TCD4. As células T, pessoal, elas são células de defesa. O nosso organismo, por dentro, né, claro, ele tem uma série de células, óbvio. Célula óssea, célula nervosa, célula muscular e células de defesa. Então, essas células de defesa, a célula T é uma delas, elas servem para essa condição. Quando há uma entrada de um corpo estranho, elas se organizam, né, digamos assim, para proteger o organismo e atacar aquele corpo estranho. Tem uma analogia que as pessoas usam muito, é como se fosse um exército de defesa, né, para o nosso organismo. E no caso, a atividade física, ela aumenta a quantidade e qualidade dessas células. Então, uma vez a pessoa sendo ativa fisicamente, essas células T serão aumentadas. Por isso que a proteção nossa é aumentada na parte imunológica. A atividade física torna essa célula mais eficaz, como eu disse agora há pouco, ela tem uma qualidade aumentada. E olha só, uma pessoa que é ativa fisicamente tem 50% mais chance de ter uma contagem de anticorpos mais alta após a vacina. Olha só. Então, a pessoa que ela pratica atividade física, a contagem de anticorpo que foi entregue, né, para essa pessoa na vacina pode ser aumentado em até 50 vezes maior em relação à sua contagem. Então, olha aí, uma pessoa que é ativa fisicamente tem 50% mais chance de ter uma contagem de anticorpo mais alta após a vacina. Então, ela toma a vacina, tem lá a quantidade dela, e esse anticorpo é aumentado em 50%, porque o nosso corpo aprende a criar esse anticorpo, e para quem toma a vacina, para quem tomou a vacina e tem a atividade física presente, essa condição pode ser melhorada em até 50%. Então imagina esse plus, né, esse algo a mais. A pessoa é vacinada e em seguida, ela, por ser ativa fisicamente, ela consegue ter uma melhora em 50% do número de anticorpos. Isso significa que se ela tem mais anticorpos, a chance dela ser infectada acaba sendo diminuída. E aí tem outra coisa também que vale a pena falar aqui, pessoal. Isso independente da vacina, tá? Nós temos aí uma discussão muito forte entre a Coronavac, a Oxford AstraZeneca, a Pfizer, Sputnik, né? Meia dúzia de a própria Butanvac, nossa, que está aqui na fase de estudo clínico, que eu acabei de falar, né? Ela está na fase está em andamento essa vacina também, dentro do estudo clínico. Então notem que esse estudo disse que isso não é privilégio da vacina A, B, C ou D. Ele está dizendo que qualquer vacina que a pessoa toma, esse efeito aqui de proteção, 50% aumentado, é para qualquer uma delas.
O que mais? Ele fala também que o nível de anticorpos pós-vacina são maiores nessa população do que naquela que não praticava exercício físico regularmente. Notem que informação que traz para nós aí, que tem que ser pensada com muito carinho, que as pessoas que já praticavam atividade física, elas têm o efeito da vacina melhorado. Então, essa é a vantagem quando a gente tem um hábito de vida saudável. Antes disso, né? Claro que a gente não fez uma atividade física durante a vida, ou fazer um exercício físico, sabendo que um dia tem que tomar vacina contra um vírus, né, de extrema importância. Mas para aqueles que faziam a atividade física, antes o efeito da vacina acaba sendo aumentado, acaba tendo uma qualidade maior. Muito bem. Sempre na condição prescrita que eu comentei agora há pouco. E aí, indo aqui para a nossa parte final desse artigo, vale a pena fazer alguns comentários aí de uma forma um pouco mais diversificada, né? Que ele diz o seguinte, olha, que ele combate as doenças crônicas e não crônicas associadas à contaminação. Então significa o seguinte, que se você tem o seu estilo de vida saudável, significa que você tem uma chance de combater, né? Ou de pelo menos evitar outras doenças que levam ao próprio aumento de chance de ter o Covid. Vamos colocar em outras palavras. Lá no ano passado, quando começou a questão da vacinação, quando começou a proliferação, aumento da infecção pela Covid, a ciência procurou descobrir qual era o perfil das pessoas que pegavam, que tinham essa contaminação maior. Então a pergunta era assim, as pessoas que estão sendo contaminadas, como que elas são? E aí fizeram um monte de perguntas que rapidamente conseguiram algumas respostas. Por exemplo, descobriu-se que eram as pessoas com mais idade. Descobriu-se que eram pessoas obesas ou com doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas, né? DC, NT, doenças crônicas não transmissíveis. E aí se enquadra a hipertensão, a diabetes. E por que são doenças crônicas? Porque uma vez instalada, ela se mantém por toda a vida, né? Diabetes e hipertensão, até hoje, né, não existe uma cura. O que existe é uma grande possibilidade de controle. Mas não existe um medicamento que a pessoa toma e não tem mais diabetes no dia seguinte. Ou que ela toma ali uma pílula e daqui 2 horas acabou a hipertensão dela. Isso não existe ainda, né? Vamos torcer para a ciência continuar avançando nessas e outras doenças também. Por isso que ela é crônica, ela acaba se tornando crônica. Mas algumas doenças não são crônicas, elas podem ser agudas, por exemplo, obesidade. A obesidade, para quem ainda não sabe, ela é considerada uma doença, não é mais só uma questão estética. Ela é se eu não estou enganado, desculpe a imprecisão, mas é alguma coisa nesse sentido. Ela é a 5ª doença que mais mata no mundo. Então, nós pensamos o seguinte, obesidade, hipertensão, diabetes, são 3 exemplos de doenças que a atividade física previne ou até elimina. A pessoa que tem ali um comprometimento com o organismo dela, ela tem uma chance diminuída de ser hipertensa. A pessoa que só por si só não é obesa, ela tem menos chance de adquirir diabetes ou pressão alta. Então, o que significa isso? Ser ativo fisicamente, você diminui a chance dessas doenças, que são as doenças que estão mais ligadas à contaminação, né? A ser contaminado. Obeso, por exemplo. Essa condição aqui. Olha só, a obesidade ela aumenta em até 108% a chance de o paciente ser entubado por Covid. Então vamos entender um pouco o raciocínio. É simples. A pessoa, infelizmente, né, acaba sendo contaminada, né, tem lá o diagnóstico dela, sintomas, sinais. Ela vai ser hospitalizada. Na questão de estar hospitalizada, a doença acaba evoluindo negativamente. Ela perde capacidade respiratória e por não conseguir respirar de uma forma natural, que seria a parte mecânica dos pulmões, né? Os nossos pulmões têm algumas formas de executar a respiração, claro, né? Uma delas é a parte muscular, que nós chamamos de mecânica respiratória. E quando a doença está aumentada, que ela acaba diminuindo a eficácia da troca de gases, né? Oxigênio e gás carbônico, a permuta que a gente chama, ou a respiração, a pessoa perde capacidade pulmonar. Muito bem. E numa situação muito avançada, ela é submetida a uma respiração artificial. E aí que tem esse detalhe que chama-se intubação.
é quando coloca a pessoa para respirar numa possibilidade artificial. E aqui diz o seguinte, que quem é obeso tem chance de chegar nesse patamar em 108%. Então, de novo, mostrou a importância da atividade física. Outra condição muito importante é que o tecido adiposo, a área ao qual nós acumulamos gordura, pode ser um depósito para o próprio vírus. Então, a área nossa, quando está aumentada, né, tem um depósito maior de gordura, aquela área é uma área ao qual o vírus pode se instalar também. Aí ele fala o seguinte, que estudos mostram, né, que a atividade física em excesso aumenta o risco. Olha que luz se colocaram num detalhe, né, bem importante aí. Eu comentei agora há pouco sobre a questão da prescrição, que era moderada e intensa. No entanto, o exercício físico de forma excessiva, ele causa o efeito contrário. Ao invés dele proteger o nosso corpo, qualificando e quantificando melhor o sistema imunológico, ele provoca uma queda desse sistema. Então a pessoa, ao invés de ficar protegida, ela fica mais desprotegida. E isso já existia alguns estudos, né, mostrando isso, que a atividade física intensa, ela provoca uma queda do sistema imunológico. Mas olha aí, ó, aqui eu começo a falar para vocês da importância da prescrição física, da prescrição do exercício. Porque esse artigo mostrou que há uma forma correta de você fazer 30 minutos de sessão pelo menos, 5 vezes por semana, moderado a intenso, e não pode ser de uma forma excessiva. E aí eu resolvi gravar esse material e compartilhar com as pessoas por uma questão muito importante também. Que muito se fala dos vários benefícios que o exercício físico traz, né? Perda de peso, melhora do humor, sintomas depressivos, tudo isso é fato. E as pessoas sabem disso, né? Em geral as pessoas sabem que exercício físico faz bem. É mais ou menos a mesma questão de falar para um fumante que cigarro faz mal, né? Que beber em excesso prejudica o fígado. Então é algo que as pessoas já sabem disso. Então eu achei legal fazer criar esse material, porque aqui está mostrando um outro patamar do exercício físico. Não é somente a questão de emagrecimento, de se sentir bem, que tudo isso é muito importante, lógico. Mas ele veio trazer para nós esse artigo que há uma relação muito grande com a contaminação pela Covid. E infelizmente nós estamos numa condição desagradável, né, turma? Claro que aqui não estou entrando em questões partidárias, mas estamos vendo uma realidade difícil de aceitar. Estamos tendo uma visão bastante realista que nós não sairemos dessa condição tão cedo, né? Não quero ser pessimista, prefiro me equivocar, mas é o que a gente está vendo atualmente. Então, quando a gente traz uma informação que o exercício físico ele vai ao encontro da possibilidade das pessoas serem menos infectadas, de uma chance menor de morte, de melhorar o sistema dela imunológico, de evitar que a pessoa tenha problemas de saúde que levam ao aumento da possibilidade de ser infectada, é uma outra realidade sobre o exercício físico. E assim, a prescrição, turma, eu sugiro que vocês realmente tenham esse cuidado. Nós, da BMH, trabalhamos com uma prescrição muito individualizada, qualificada para cada caso, para que os nossos alunos tenham certeza que aquilo que ele está fazendo é adequado para o objetivo dele. E agora a gente sabe que uma qualidade bem feita com a prescrição de exercício leva as pessoas a protegerem mais da Covid-19. Então é isso, é um estudo que foi publicado aí recentemente. Eu achei legal trazer aqui essas informações, os resultados, mostrando o grande alcance que teve desse artigo em colocar resultados importantes. Tentar explicar um pouco melhor o que acontece no nosso corpo em relação a esses dados que foram colocados e a importância de se fazer exercício físico de forma qualificada. É isso. Um abraço e vamos nos movimentar, né? Vamos nos mexer e, de preferência, movimentar e se mexer com mais qualidade, com objetivos maiores de forma correta. Abraço, até mais!